Tragédia. Aconteceu hoje às 12h45, e o mais assustador, Padre Pio já havia avisado. Anos atrás, ele descreveu, com palavras que hoje parecem um eco sombrio, o que viria. A dor que cairia sobre o mundo, a perda repentina, a aflição coletiva. Ninguém escutou. Agora, aqueles que ignoraram pagam o preço no silêncio da noite. O céu escureceu subitamente e o relógio, como que envergonhado, parou por alguns segundos. Há algo errado e você sente isso no peito, como se o tempo tivesse deixado de proteger, como se o invisível tivesse, enfim, se revelado. E tudo começou, exatamente como ele previu. Você acordou hoje com um aperto que não sabe explicar. Não foi só o vento gelado, foi algo mais profundo. Como se uma sombra estivesse dentro da sua casa, mesmo com a luz acesa. E é aí que tudo começa a fazer sentido. Quando você menos espera, percebe que certas dores não são suas, foram lançadas sobre você, porque existe algo querendo te enfraquecer, tirar tua fé. E quando essa fé começa a vacilar, tudo desmorona. Padre Pio avisou sobre esse tempo, onde os fortes cairiam primeiro e os sensíveis, se não tivessem proteção, seriam engolidos pela dor. Ele não falava de teorias. Ele viu, ele sentiu, e hoje você está dentro daquilo que ele viu. Quando as pessoas riem das coisas sagradas, algo se perde no mundo. E é nesse vazio que as tragédias crescem. Ninguém entendeu quando Padre Pio começou a alertar. Virão dias em que até os mais devotos se sentirão sozinhos. Hoje, aos poucos, esse vazio tomou forma. E quem sentia que ainda tinha algum controle, percebeu que nunca teve. Se você também está vivendo dias de agonia interna, não é fraqueza. É um chamado, um sinal. O mesmo sinal que muitos preferiram ignorar. E você sente, na pele, no peito, nas lembranças, que não é mais possível fingir. Algo maior está se movendo e o mundo espiritual está se agitando como nunca. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente, depois escreva. Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. O corpo dá sinais antes da alma quebrar. A pressão que não abaixa, o sono que não vem. A sensação de que algo ruim está prestes a acontecer, mesmo quando está tudo aparentemente calmo. Isso não é imaginação, é espiritual. E foi isso que Padre Pio deixou avisado em seus escritos escondidos. O mundo entraria em colapso de dentro para fora. As doenças viriam, mas não apenas físicas. As espirituais seriam ainda mais cruéis. Insegurança. Medo sem motivo, crises de fé, a mente em pedaços e o coração sem rumo. Tudo isso já estava previsto. Você sente porque está entre os que ainda têm alma aberta para escutar. Mas será que ainda há tempo? Você lembra de quando ainda confiava? De quando acreditava que tudo daria certo? Agora, veja como a fé está sendo dilacerada, fragmento por fragmento. Isso não aconteceu de uma vez. Foi aos poucos. Um golpe aqui, uma perda ali, uma frustração que ninguém entendeu. Até que o chão sumiu. E você passou a andar no escuro, mesmo de olhos abertos. Foi exatamente isso que Padre Pio descreveu sobre os tempos finais do Espírito, onde até quem rezava começaria a duvidar do próprio valor. E é aí que mora o perigo, na dúvida. Porque é nela que o mal se esconde. E você não pode mais se permitir duvidar. O silêncio da alma tem gritos que ninguém ouve, mas Deus ouve. E é por isso que essa mensagem chega até você agora. Não por acaso, não por algoritmo, mas por necessidade. Porque ainda há algo que pode ser feito. Ainda há orações que não foram apagadas, palavras guardadas para esse exato momento. Você precisa entender isso. Existem forças invisíveis trabalhando contra você, mas também existem luzes que ainda não foram apagadas. Padre Pio guardou essas luzes em palavras,
E essas palavras estão esperando que alguém, com fé verdadeira, as leia. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. A dor que você sente não é só sua. Ela vem de gerações que não foram ouvidas, de promessas não cumpridas, de fé que foi enterrada com medo. Mas agora você sente esse despertar estranho, como se algo estivesse te chamando de volta, não para a religião, mas para a verdade. Padre Pio dizia: o espírito reconhece a verdade antes mesmo que o corpo perceba. E se você chegou até aqui, é porque alguma parte de você ainda acredita, ainda espera, ainda busca, mesmo que em silêncio, mesmo que com lágrimas escondidas. Ainda existe um pedaço da sua alma que se recusa a desistir. Tem gente que diz que perdeu tudo, mas o que perderam mesmo foi a força interior. E recuperar isso exige mais do que palavras bonitas. Exige fé em algo que não se pode tocar. É por isso que essas orações existem. Elas não são mágicas. Elas são ferramentas. E Padre Pio deixou essas ferramentas para tempos como esse. Tem gente que não vai entender. Vai dizer que é exagero, superstição, loucura. Mas quem sente, sabe. E se você está ouvindo até agora, é porque sente. Porque algo dentro de você se mexeu, se arrepiou. E isso não se explica. Se sente. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. Nem sempre as respostas vêm em forma de explicação. Às vezes, elas vêm em forma de arrepio, de silêncio, de choro sem motivo. E é exatamente assim que o invisível fala. Não com lógica, mas com toque, com presença, com o tipo de paz que, ao invés de acalmar, faz você chorar de alívio. Padre Pio chamava isso de resposta do céu disfarçada de angústia. Você precisa entender, a angústia não é seu fim. É só o início de uma revelação, mas só revela para quem persiste, para quem tem coragem de continuar ouvindo, mesmo quando a razão manda desistir. Os olhos espirituais não se abrem com força, eles se abrem com rendição. Quando você finalmente se ajoelha por dentro e admite: eu preciso de ajuda. E esse momento chegou. Talvez você tenha resistido por tempo demais. Tentou resolver com lógica, com medicamentos, com distração. Mas agora não tem mais escapatória. Ou você se volta para o alto, ou continua afundando em silêncio. E foi exatamente isso que Padre Pio deixou claro. Haverá um tempo em que a única saída será olhar para cima. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Você tem acordado cansada, mesmo depois de horas de sono. Isso não é normal. É a alma, não o corpo. É o peso invisível que foi colocado sobre você, gota a gota, dia após dia, até que não houvesse mais espaço para respirar. Essa é a armadilha mais cruel dos tempos que estamos vivendo. A de fazer você acreditar que está ficando fraca, quando na verdade estão tentando te silenciar espiritualmente. E Padre Pio viu tudo isso. Ele dizia que o maior ataque do mal seria silencioso. Ninguém perceberia, até que fosse tarde. E se você chegou até aqui, é porque ainda há tempo para você. Mas não muito. Você se lembra da última vez que sentiu paz verdadeira? Não paz fingida, dessas que a gente tenta manter só para não preocupar os outros.
mas aquela paz que invade por dentro, que faz os ombros caírem e o coração desacelerar. Essa paz está sumindo do mundo. E quando ela some, outras coisas começam a entrar. Ansiedade, confusão, sensação de perseguição, brigas sem motivo dentro de casa. O caos começa onde a paz se vai. E foi sobre isso que Padre Pio escreveu em uma de suas cartas, que viriam dias em que a própria casa se tornaria um campo de guerra espiritual. E esses dias são agora. Você já se pegou perguntando por que está tudo dando errado? Porque mesmo rezando, as coisas parecem travadas. Isso é o que os antigos chamavam de barreiras invisíveis. São situações que não se explicam com lógica, mas se reconhecem pelo padrão. Portas que não se abrem, amizades que se quebram do nada, dinheiro que some sem razão, diagnósticos que aparecem sem causa. E tudo isso tem um ponto em comum: desestabilizar você, fazer você perder a fé. Porque quando a fé se vai, tudo o que resta é o desespero. E no desespero, o mal cresce como erva daninha. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Você acha mesmo que certas coisas que acontecem com você são coincidência? Aquela ligação que veio na hora errada, a dor que apareceu no peito e sumiu do nada, o pensamento sombrio que te visitou à noite, quando ninguém mais via, isso não é por acaso. Padre Pio dizia que os ataques espirituais mais fortes viriam no tempo em que as pessoas estariam distraídas. E o mundo está distraído, viciado em telas, em ruídos, em comparações. E nessa distração, o mal entra. Entra pelas portas que você não percebeu que deixou abertas. E é isso que precisa parar hoje. Alguém na sua família não está bem. Você sabe disso. Não só fisicamente, mas espiritualmente. Há algo ao redor que você não consegue explicar, mas sente, como uma presença fria, silenciosa, que paira nos dias mais comuns. E esse tipo de perturbação não se vence com lógica, nem com conversa, só com fé, só com oração, só com proteção. Padre Pio falava sobre as casas que seriam atingidas por forças invisíveis, mas também deixou orações específicas para afastá-las. Orar por quem você ama é um ato de guerra contra o invisível. E hoje pode ser o dia em que essa guerra comece a virar. Tem pessoas que têm tudo e vivem vazias, e tem outras que não têm quase nada, mas carregam uma paz que você não consegue explicar. Isso é espiritual. Padre Pio via a alma das pessoas, não a aparência. E ele dizia que nos tempos de agora, o sofrimento espiritual seria o mais cruel, porque seria invisível aos olhos dos outros. Ninguém entende sua dor. Ninguém acredita que você está sendo sugada por dentro. Mas você sabe, você sente. E essa solidão só pode ser quebrada por uma verdade que vem de cima, não da terra. Uma verdade que precisa ser buscada com fé, antes que se apague completamente. Você não chegou até aqui por acaso. O mundo está cheio de distrações, mas algo te trouxe até essa mensagem. Algo além do entendimento comum. Porque Deus ainda fala, ainda envia sinais. Só que poucos estão escutando. Padre Pio falava que os sinais mais fortes viriam em forma de inquietação. E essa inquietação que você está sentindo agora é um sinal, não ignore. Quantas vezes você já sentiu vontade de desistir e não contou para ninguém? Quantas vezes chorou em silêncio? Quantas vezes sentiu que sua fé estava morrendo e não teve forças para reagir? Hoje pode ser o primeiro passo de volta. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva:
Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. As noites têm sido mais longas ultimamente. O sono não chega. E quando chega, vem pesado, com sonhos confusos, perturbadores. Isso é mais comum do que se imagina. Padre Pio alertava sobre a hora da alma, quando o mal visita durante o sono porque encontra a mente desprotegida. Você precisa estar cercada de oração até quando dorme, porque não é só durante o dia que os ataques vêm. E essas orações, guardadas por décadas, foram preparadas justamente para isso, proteger até no descanso. Porque nos tempos sombrios, até o sono precisa de fé. Você sente que algo está prestes a acontecer. Não sabe o que, mas sente. Uma angústia sem nome, um medo que aparece quando tudo está aparentemente calmo. Esse é um dos sinais. O espírito sente o que o corpo ainda não consegue ver, e essa sensação não deve ser ignorada. Padre Pio disse que os tempos de tribulação chegariam como uma névoa. Ninguém perceberia até estar dentro dela. Mas os sensíveis, os que ainda têm o coração limpo, perceberiam primeiro. E esses teriam que agir rápido, porque o mal se move rápido. Mas Deus se move no tempo exato, e talvez esse seja o tempo certo. Tem coisas que você perdeu que nunca mais voltam, mas há outras que podem ser restauradas. A fé, por exemplo, a esperança, a sensação de proteção. Tudo isso ainda pode ser recuperado, mas exige uma escolha. Padre Pio dizia que o milagre não começa com o céu, começa com o sim da terra. E talvez você precise dizer esse sim agora, mesmo cansada, mesmo sem forças, porque existe uma força escondida dentro de você, sufocada por anos de dor, rejeição, medo e abandono. E essa força só precisa de um chamado verdadeiro para despertar. Estou deixando no comentário fixado um conteúdo que pode ser a resposta que você pediu em oração. É o livro digital de Padre Pio, com orações que carregam libertação e cura. Poucas unidades. Pegue agora antes que desapareça. Depois diga, essa palavra chegou no meu desespero. Você ainda acha que isso tudo é coincidência? Quantas vezes você orou por um sinal? Quantas vezes pediu, em silêncio, para Deus mostrar que ainda te vê? Agora olhe ao seu redor. Ouça o que está dentro do seu peito. Isso não é um vídeo qualquer. Isso é uma resposta. E respostas só fazem sentido para quem pergunta com o coração. A maioria vai assistir e ignorar. Vai continuar na vida morna, insensível, sem perceber o quanto o mundo espiritual está se movendo. Mas você foi escolhida para escutar. E não se engane, isso tem um propósito. Sabe aquele aperto no peito que vem do nada? Aquela vontade de chorar sem entender o porquê? É a alma pedindo socorro, pedindo direção, porque ela sabe que o corpo já não aguenta mais seguir sozinho. Padre Pio dizia que a alma sabe o caminho, mesmo quando os pés tropeçam, e a sua alma está implorando agora para ser ouvida. Não ignore mais isso, porque o tempo está se encurtando, e quando chegar a hora final, só aqueles que estiverem firmes na fé conseguirão permanecer de pé. Os outros cairão em desespero. Você acha que está no controle, mas tem coisas acontecendo por trás que você não vê. Portas espirituais abertas, promessas quebradas, orações esquecidas. Tudo isso forma rachaduras. E é por essas rachaduras que o mal entra. Ele não precisa de permissão, ele só precisa de distração. E quando percebe que você já não vigia, que seu coração já está cheio de mágoas e cansaço, ele se instala, devagar, sem fazer barulho. E de repente, você já não é mais quem era, já não sente como sentia, já não reage como reagia. Esse é o plano, e se você não perceber agora, talvez nunca mais consiga sair. Há pessoas ao seu redor que não querem sua cura. Sim, é duro ouvir isso, mas é a verdade. Gente que se alimenta da sua fraqueza, que se alimenta do seu medo, gente que sorri enquanto você sangra por dentro.
Padre Pio dizia que o inimigo usaria rostos conhecidos para te enfraquecer. E muitas vezes é dentro de casa que a batalha começa. Com palavras secas, olhares frios, silêncio cortante. Tudo isso é estratégia para roubar sua luz. E se você não proteger seu espírito, até a sua fé vai virar cinza. Mas há formas de restaurar, há caminhos secretos. E um deles está mais perto do que você imagina. Você já sentiu que tudo o que você faz é em vão? Como se estivesse em um ciclo que nunca termina. Essa repetição cansativa, essa luta que não dá frutos, é um sinal, um alerta espiritual de que algo precisa ser cortado. Padre Pio chamava isso de laços invisíveis com o sofrimento, ciclos de dor que passam de geração em geração. Gente que morre doente, gente que perde tudo no auge da vida. Gente que se sabota, sem saber por quê. E você pode estar vivendo exatamente isso. Mas o que ninguém te contou é que esses ciclos podem ser quebrados. Sim, eles podem, mas não com palavras bonitas, com fé prática, fé de verdade. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois, escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Talvez você esteja sendo perseguida espiritualmente. Talvez sua saúde, seu dinheiro, seus relacionamentos, tudo está sob ataque. Mas você não consegue explicar para ninguém. E quando tenta, dizem que é paranoia. Mas Padre Pio explicou: as pessoas espiritualmente sensíveis seriam ridicularizadas, seriam chamadas de loucas, justamente porque enxergam o que os outros não querem ver. E é por isso que você precisa se proteger. Não é fraqueza pedir ajuda. Fraqueza é fingir que está tudo bem, quando tudo dentro de você está implorando por socorro. Só que esse socorro não virá da terra, ele só virá do alto. E esse alto ainda está ouvindo. Cuidado com quem você escuta, com o que você assiste, com o que você repete. Palavras têm poder, palavras criam e destroem. E muitas vezes você abre a porta para o mal através do que consome. Padre Pio dizia que os ouvidos são como portais da alma. E se você alimenta sua alma com veneno, não pode esperar cura. Hoje, mais do que nunca, é preciso vigiar, porque os sinais do fim não vêm com trovões, vêm com distrações, e você está cercada delas, o tempo todo, por todos os lados, mas ainda há uma forma de cortar essa contaminação espiritual. E ela começa com uma escolha: ouvir o que realmente cura. Tem dores que nenhum remédio cura, porque não estão no corpo, estão na alma, e você já tentou de tudo. Remédios, terapia, conselhos, mas o vazio continua. Isso porque sua dor não é só emocional, ela é espiritual. Padre Pio dizia que a maior doença do século seria a alma sem direção. E o que mais temos visto hoje são pessoas perdidas, gente que anda, mas não sabe para onde, que fala, mas não sabe o que sente, que vive, mas não sabe por quê. E se você se identificou com isso, não se assuste. Você não está sozinha, mas precisa tomar uma decisão hoje, antes que esse vazio te consuma por completo. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você acha que não é digna de um milagre, que errou demais, que falhou demais, que já passou da hora. Mas Padre Pio dizia que os escolhidos sempre se acham os piores, porque quem sente a dor mais profunda também tem acesso à fé mais verdadeira. E você, com todas as suas falhas, ainda tem algo que o mundo não conseguiu tirar: sede de Deus. E essa sede é o começo da mudança. É através dela que os milagres começam. Não é sobre merecer, é sobre crer. E se você crer agora, mesmo que só com um fio de fé, já é o suficiente para o céu se mover. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo.
Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Não ignore os sinais. Quando tudo começa a dar errado, não é só azar. É o universo espiritual se agitando. E Padre Pio já havia deixado isso escrito, que viria um tempo em que os problemas se multiplicariam, não por acaso, mas por ataque. E nesse tempo, o único jeito de vencer seria com oração. Não qualquer oração, mas aquelas que foram reveladas no tempo certo para as pessoas certas. E você pode ser uma delas. O livro que está no comentário fixado não apareceu aqui por coincidência. Ele é um escudo, um chamado, uma chance, e pode ser a sua. Quantas vezes você achou que ia morrer em silêncio? Quantas vezes segurou lágrimas no banheiro para ninguém ver? Quantas vezes orou sem palavras, só com o coração gritando? Padre Pio sabia o que era sofrer em silêncio. Por isso ele dizia que os gemidos da alma têm mais força no céu do que 1000 palavras benditas. E hoje Deus está ouvindo os seus. Você pode não sentir, pode achar que nada está mudando, mas há batalhas sendo travadas por você nesse exato momento no mundo invisível. Só que você precisa fazer a sua parte, precisa reagir, precisa buscar o que foi deixado para te curar. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. Você sabia que há orações que só funcionam em momentos específicos da vida? Padre Pio falava sobre isso, que algumas palavras sagradas carregam uma energia espiritual tão forte que só são ativadas quando você está no seu limite. E talvez esse seja o seu momento. O limite chegou, e quando tudo parece desabar, é exatamente aí que o céu se abre. Mas só se você buscar com fé verdadeira. Não basta assistir, não basta simpatizar. É preciso agir, porque o mal age o tempo todo. E quem não se protege, vira alvo. Você ainda não entendeu, mas está sendo chamada. Cada batida acelerada no seu peito, cada arrepio estranho, cada coincidência que te trouxe até aqui, é um chamado. Deus está falando com você, agora. E você precisa responder, precisa sair da paralisia espiritual. Porque, se continuar assim, vai ser arrastada pelas tempestades que virão. Padre Pio disse que os que ignorarem o chamado serão tomados por um tipo de escuridão que não terá volta. E isso não é metáfora, é realidade espiritual. Você sente isso, você sabe disso, só precisa admitir. Você quer saber o que realmente está por trás de tudo isso? Porque parece que o mal está mais forte? Porque tanta tristeza, doença, perdas e angústias em sequência? Porque há uma batalha acontecendo no invisível, e a maioria das pessoas está perdendo, porque nem percebe que está lutando. Padre Pio alertou: chegará o dia em que até os inocentes sofrerão sem saber o motivo. E esse dia chegou. Crianças doentes, lares desfeitos, pessoas boas passando por tormentos inexplicáveis. Isso não é coincidência, isso é um plano. Um plano do mal para desgastar, adoecer e roubar a fé dos que ainda tinham alguma força. Mas você pode quebrar esse ciclo. Sim, ainda dá tempo. Você está sendo testada. E não é um teste qualquer. É o tipo de provação que não vem com aviso, vem com perda, vem com humilhação, vem com abandono. Tudo isso para te quebrar por dentro. Porque o mal sabe que se conseguir apagar a última vela da sua fé, você se entrega. Padre Pio dizia que o sofrimento do justo era o maior troféu para as forças das trevas, e por isso, quanto mais fiel você for, mais será atacada. Mas também, quanto mais atacada, mais forte será sua vitória se resistir. Por isso, não desista agora, não pare agora. O céu está vendo, e seu nome está sendo falado por intercessores silenciosos.
Você já se perguntou por que você sente tudo com tanta intensidade? Por que certas dores parecem maiores em você do que nos outros? Isso é sensibilidade espiritual. Você não é fraca. Você é aberta. Seu espírito é mais sensível que o comum. E isso faz de você um alvo, sim, mas também faz de você uma chave. Padre Pio dizia que Deus se comunica primeiro com os que sentem demais, porque esses conseguem escutar mesmo no meio do barulho. E se você chegou até aqui, com esse coração esmagado de tanto tentar ser forte, é porque há algo em você que ainda pulsa, ainda brilha, ainda clama. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Pare agora e olhe ao redor. Perceba o quanto o mundo está gelado. Pessoas não se olham mais. Famílias se isolam. Relacionamentos se quebram por nada. Doenças aparecem sem causa. E a depressão... essa já virou rotina. Mas o que quase ninguém fala é que isso não é só emocional. É espiritual. O mundo está adoecendo porque se afastou do que é sagrado. Padre Pio dizia que o abandono da oração abriria as portas da escuridão. E hoje, quem não se agarra a uma força espiritual real é tragado pelo vazio. Não importa a idade, não importa o quanto você tentou. Se você não se protege, será levada. Você já sentiu que sua oração não passa do teto? Que fala com Deus, mas ele parece calado? Essa sensação é um dos ataques mais comuns. O mal tenta te convencer de que Deus te esqueceu, mas não te esqueceu. Ele está testando se a tua fé é real mesmo no silêncio. Padre Pio vivia longos períodos de noites espirituais. Era quando ele orava, mas não sentia resposta. E nesses dias ele dizia: não sinto Deus, mas ele me sente. E é assim com você. Mesmo sem sentir, continue. Porque o céu está anotando cada lágrima que cai sem testemunha. E um dia ele vai responder, e tudo vai fazer sentido. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você acha que é tarde demais, que a dor já venceu, que a idade passou, que o tempo levou a esperança. Mas Padre Pio dizia que o milagre não tem relógio. Ele chega na hora exata, e essa hora pode ser agora. Quantos já desistiram de tudo e, de repente, viram portas se abrirem do nada? Isso não é sorte, isso é intervenção divina, e você pode ser a próxima. Mas precisa crer, precisa reagir, precisa aceitar que existe sim uma força maior olhando por você. E que talvez esse vídeo, essa mensagem, seja o modo que essa força encontrou para te alcançar. Você precisa ouvir isso. Não é sua culpa. Não foi sua culpa. Aquilo que te fizeram, aquela dor antiga, aquela culpa que você carrega, não é sua. E enquanto você continuar se punindo por erros que não foram seus, estará presa. O mal se alimenta da culpa. Padre Pio dizia que o demônio não precisa te destruir, só precisa fazer você se destruir sozinha. E é isso que tem acontecido. Mas isso pode acabar, agora. Se você aceitar se libertar, se você deixar essa dor nas mãos de quem pode transformar qualquer tragédia em redenção. Mas para isso, você precisa entregar. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Tem alguém da sua família que está sob ataque. Você sabe disso, sente isso. As coisas pioraram de repente. Discussões do nada, doenças estranhas, pesadelos repetitivos. Essa pessoa está sendo cercada por forças que você não vê, mas pode sentir. E Padre Pio dizia que as famílias seriam o principal alvo dos tempos finais.
porque destruir a base é destruir tudo. Mas ele também deixou as orações certas, as palavras que selam, que protegem, que afastam. E você pode ser o instrumento para salvar sua casa. Não é sobre você ser forte, é sobre você se colocar nas mãos certas. Quantas vezes você pensou em desaparecer, em sumir, em não precisar mais fingir que está tudo bem? Você não fala disso com ninguém, mas essa vontade existe, e ela é o maior sinal de que você precisa de ajuda agora. Padre Pio dizia que o desespero é o veneno que o inimigo derrama na alma de quem já está cansado. E você está cansada, está ferida, está quebrada, mas ainda respira. E enquanto houver fôlego, há chance. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa aceitar que chegou a hora de se cuidar de verdade, de deixar o céu entrar, de buscar o que foi deixado para te salvar. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você sabe o que é carregar uma dor que ninguém vê? Ter que sorrir para não preocupar os outros? Ter que ser forte quando tudo dentro de você está em ruínas? Isso destrói, isso adoece, mas também pode ser curado, se você entender que não está sozinha, que há um propósito nisso tudo, que há um olhar divino sobre você agora. Padre Pio dizia que os que mais sofrem, mais próximos estão do céu. Então, talvez essa dor toda seja exatamente o que está te levando à libertação. Só que para chegar lá, você precisa atravessar a dor, não fugir. E, acima de tudo, precisa pedir ajuda. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. E se tudo isso estiver acontecendo porque você tem uma missão? E se todo esse sofrimento for só o empurrão que você precisava para despertar o que há de mais sagrado dentro de você? Padre Pio dizia que os que choram hoje serão os que curarão outros amanhã. Talvez você tenha sido escolhida justamente por isso, porque tem uma força que você ainda não descobriu, porque tem um chamado que você ainda não entendeu. E talvez esse vídeo, essa voz, essa mensagem seja o último aviso antes da virada. Mas para virar, você precisa aceitar. E precisa agir agora, antes que seja tarde demais. Você já se perguntou por que, mesmo tentando fazer tudo certo, as coisas continuam desmoronando? Não é apenas azar, não é descuido, é guerra, guerra espiritual. Padre Pio alertou que quando o bem se levantasse nas famílias, o mal reagiria com fúria. E se você está sentindo essa pressão, esse peso que ninguém vê, é porque há algo em você que ameaça o lado de lá. Você carrega algo que o inferno teme. Talvez seja sua fé, sua oração silenciosa, seu coração que ainda insiste em crer. Mas você precisa saber, se não proteger isso agora, o mal vai tentar destruir pela raiz. Começa no emocional, invade o físico e termina na alma. Você sente que está cercada, que tudo que tenta se desfaz, que as portas se fecham no momento exato em que você mais precisava que se abrissem. Isso não é coincidência. Isso tem nome: bloqueio espiritual. Padre Pio dizia que existiam forças que andavam entre as casas, testando os que estavam desprotegidos. E quando encontram brecha, mágoa, raiva, orgulho, medo, elas entram e se instalam. E começam a secar tudo ao redor. O dinheiro some, a saúde falha, as amizades murcham, e aos poucos você passa a acreditar que é o fim, mas não é. Ainda há um meio, uma brecha, uma chance. E essa chance pode ser essa mensagem. Há momentos na vida em que o silêncio de Deus parece gritar, em que você pede sinais, mas tudo o que recebe é mais dor. Padre Pio viveu isso.
Ele chamava esse tempo de provação do espírito, um tempo onde a alma parece ser esquecida, mas é exatamente quando está sendo mais observada. É nesse momento que o céu aguarda sua reação. Vai desistir? Vai se revoltar? Ou vai insistir em orar mesmo sem entender? Muitos desistem aí, no silêncio, no vazio. Mas os que permanecem, esses são os escolhidos. Porque suportaram o deserto, confiando que haveria uma terra prometida. E você, se continuar, também vai chegar lá. Você já tentou se convencer de que está tudo bem, mas sua alma não acredita. Porque por fora você força o sorriso, mas por dentro você está gritando. Você olha para trás e vê uma história marcada por perdas que nunca foram explicadas. Mortes repentinas, doenças sem diagnóstico, relacionamentos que se quebraram sem sentido. Isso é um rastro, um padrão. E Padre Pio dizia que o inimigo é repetitivo. Ele não cria, ele repete o que deu certo. Se destruiu a sua mãe com tristeza, tentará destruir você com o mesmo espírito. Mas agora que você sabe, pode cortar, pode impedir, pode ser o fim desse ciclo. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você sente que foi esquecida por Deus, pelas pessoas, até por você mesma. Mas o que você não sabe é que muitos dos escolhidos são escondidos primeiro, são separados, feridos, reduzidos ao pó. Porque é no pó que o milagre nasce. Padre Pio dizia que Deus quebra primeiro quem ele vai usar depois. E se a sua vida tem sido marcada por quebras, talvez o seu chamado seja maior do que você imagina. Mas você precisa resistir até o final. Precisa continuar ouvindo. Porque essa não é uma história qualquer. Essa é a sua história e ela ainda não acabou. O final ainda está sendo escrito. Sabe aquelas noites em que você acorda com o coração acelerado sem motivo? Aquelas madrugadas em que um peso te cerca e parece que algo está no quarto mesmo sem ver? Isso não é imaginação, é espiritual. Padre Pio chamava de hora da visitação. O momento em que os espíritos da escuridão tentam invadir porque sabem que a mente está vulnerável. Você precisa se proteger também no sono. Não é apenas durante o dia que a batalha acontece. Os ataques mais cruéis vêm quando a alma está em silêncio. E se você tem passado por isso, esse livro pode ser a arma que está faltando. Você quer saber por que certos lugares te deixam sufocada? Por que você entra em alguns ambientes e sente vontade de ir embora sem explicação? Porque o espírito sente antes do corpo. E muitos lares hoje estão carregados. Carregados de inveja, de raiva acumulada, de palavras malditas ditas no calor da fúria. E essas energias ficam, se agarram às paredes, se infiltram nas roupas, nos móveis, nos objetos, e você vai absorvendo tudo sem perceber, até se tornar alguém que não reconhece. Padre Pio falava sobre a purificação dos lares como o primeiro passo para a cura da alma, e você precisa começar. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você tem sentido dores sem motivo? Cansaço extremo? Enjoo, tontura, palpitações? E os médicos dizem que está tudo bem, mas você sabe que não está? Isso tem outro nome: influência espiritual no corpo físico. Padre Pio vivia isso. Ele dizia que muitas enfermidades começavam no espírito e desciam para o corpo. Quando a alma está intoxicada, o corpo adoece. Por isso, você precisa tratar onde tudo começa, com oração certa, no tempo certo, pela via certa. E o conteúdo que está no comentário fixado é uma dessas vias. Não é qualquer coisa. Foi guardado para dias como hoje. E só os que realmente precisam o sentirão como resposta. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo.
Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Há feridas que você carrega desde a infância, palavras ditas por quem deveria te proteger, situações que te marcaram para sempre. E até hoje você se comporta como se ainda fosse aquela criança assustada. Isso é uma prisão invisível, mas real. E Padre Pio dizia que o perdão é a chave que destranca a alma. Mas você não precisa perdoar com força, você precisa perdoar com fé, mesmo que doa, porque enquanto essa dor estiver aí dentro, o inimigo vai usá-la contra você. Vai te lembrar dela toda vez que você tentar crescer. E se você não cortar isso agora, vai continuar paralisada no passado. É hora de se libertar. Você já se sentiu esquecida por Deus? Como se suas orações fossem pequenas demais. Como se seus problemas não fossem dignos da atenção divina. Esse é o maior engano que o inimigo planta na mente dos filhos de Deus. Padre Pio dizia que as orações mais escutadas são aquelas feitas entre lágrimas. E você já chorou tanto, que cada lágrima sua formou um altar silencioso no céu. Só que agora você precisa dar o próximo passo, precisa sair do lamento e agir, porque milagre nenhum entra pela porta do medo. Ele entra pela porta da coragem, e coragem é continuar, mesmo sem forças. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis. E elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Se você chegou até aqui, não é porque está curiosa, é porque está ferida. E o céu sabe, e o céu vê. E se essa dor ainda pulsa dentro de você, é porque há algo a ser restaurado. Mas não por palavras comuns, por palavras sagradas, reveladas, escondidas por décadas. E agora, oferecidas a você. Só que o tempo está acabando. Padre Pio dizia que as últimas chaves espirituais seriam entregues às escondidas, como um último gesto de misericórdia divina. E essa é uma dessas chaves. Mas só quem crer vai encontrar a fechadura. Você já percebeu como, de repente, as pessoas começaram a se afastar de você? Não é só frieza, é como se você tivesse se tornado invisível, irrelevante, desnecessária. Mas o que ninguém sabe, nem mesmo você até agora, é que isso faz parte de um movimento espiritual profundo. Padre Pio chamava de o isolamento do chamado. Antes que Deus te levante, Ele te separa, para limpar o ambiente, para silenciar os ruídos, para que você ouça somente a voz dele. E essa solidão que você sente, essa sensação de estar em um deserto, não é o fim, é preparação. E quem suporta o deserto, vê o milagre, você ainda verá. Há sonhos seus que morreram há anos. Você enterrou com lágrimas silenciosas e aprendeu a viver sem eles. Mas o que você talvez não saiba é que Deus não esquece nenhum dos sonhos que foram feitos em oração. Padre Pio dizia: o que é pedido com fé e silêncio chega ao céu como incenso, e esse incenso ainda queima lá em cima, ainda exala memória, ainda tem valor. Só que o tempo espiritual não é o tempo humano, e talvez agora seja o tempo certo, o momento em que as promessas adormecidas serão despertadas, se você continuar até o fim, se você crer até o último segundo. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você já ouviu sua alma pedir socorro? Já sentiu de madrugada aquele vazio gelado dentro do peito, como se tudo tivesse perdido o sentido? Isso é mais comum do que parece, mas poucos têm coragem de admitir.
Padre Pio dizia que os maiores milagres não eram os de cura física, mas os que curavam esse tipo de vazio. Porque quando o vazio é curado, a alma volta a respirar. E com a alma viva, tudo volta a florescer. Sua casa, sua fé, sua saúde, sua visão do mundo. Mas isso só acontece quando você reconhece: eu preciso ser cuidada. E hoje, você pode ser. Você que já cansou de buscar respostas. Você que já percorreu caminhos errados. Que acreditou em quem não merecia. Que deu tudo e recebeu nada. Você que teve que recomeçar mais de uma vez, você precisa saber: nada disso foi em vão. Cada decepção que você viveu foi um redirecionamento. Cada queda foi um ponto de ruptura, necessário para te tirar de onde você nunca deveria ter ficado. Padre Pio dizia que os caminhos de Deus doem primeiro, curam depois. E agora você está prestes a chegar no momento da cura, mas precisa terminar essa caminhada até o fim. Você se lembra de quando ainda acreditava que sua oração podia mudar as coisas? E depois de tantas frustrações, decepções, esperas e silêncios, você começou a achar que era só mais uma, que não era ouvida, que não tinha peso. Mas o que ninguém te disse, e talvez você precise ouvir agora, é que a oração feita em meio à dor tem um som que o céu nunca ignora. Padre Pio dizia: o céu se move por quem continua ajoelhado mesmo quando está quebrado. E você está quebrada sim, mas ainda está aqui, ainda está ouvindo, ainda está lutando. E isso já é uma oração poderosa. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Quantas vezes você já teve vontade de sumir, de deixar tudo, de desaparecer como se nunca tivesse existido? Mas algo te segurou, algo te fez continuar, mesmo chorando, mesmo com o coração rasgado. Esse algo tem nome: esperança. Esperança é o fio invisível que Deus usa para manter os escolhidos vivos enquanto o milagre não chega. E se esse fio ainda está aí, é porque ainda há promessa viva. Padre Pio dizia que a alma que ainda chora por Deus ainda é dele. Então chore, mas chore com fé, porque as lágrimas que caem agora são sementes que florescerão no tempo certo. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você sente que está perto de algo grande, mas não sabe o quê. É como uma angústia boa, um aperto misturado com expectativa. Isso é o Espírito se preparando para uma virada. Padre Pio dizia que os dias mais escuros sempre precedem o amanhecer mais claro. E talvez você esteja exatamente aí, na última hora da noite, no fim da dor, no ponto de ruptura. Mas para que essa virada aconteça, você precisa estar desperta, precisa estar sensível, precisa reconhecer o que é de Deus. E esse conteúdo não chegou até você por acaso. É a vela acesa no escuro. É a lembrança de que o céu ainda fala. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis. E elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora, antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Padre Pio deixou avisos, profecias e orações que foram ocultadas por décadas. Muitas delas só vieram à tona agora, porque ele mesmo disse que só deveriam ser conhecidas nos tempos sombrios. E você está vivendo esse tempo. Você sente isso no ar, nas ruas, nas notícias, nos olhares das pessoas. O mundo está adoecendo e poucos estão percebendo. Mas você percebe, porque sua alma é sensível, porque sua dor te tornou mais atenta, porque sua história te preparou para entender o que outros ignoram. E agora que você ouviu até aqui, precisa fazer algo com tudo isso. Você precisa lembrar quem você é.
Você precisa se olhar de novo com os olhos que Deus te deu. Não com os olhos sujos pelas palavras dos outros, pelas comparações, pelas rejeições. Padre Pio dizia que o inimigo faz você esquecer sua identidade para que pareça sem valor. Mas você tem valor, tem propósito, tem luz. Só precisa recuperar isso. Só precisa reabrir a porta. E o conteúdo que está no comentário é mais do que um livro, é uma chave espiritual. E se ela chegou até você, é porque há uma porta que precisa ser aberta agora. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Você chegou até aqui. Leu cada palavra. Sentiu cada parágrafo como se tivesse sido escrito para você. E foi. Porque a dor que você sente não é invisível aos olhos de Deus. Porque a história que você viveu, mesmo marcada por feridas, está prestes a ganhar um novo sentido. Padre Pio dizia que nada é desperdiçado no reino dos céus, nem mesmo a dor. E se até a sua dor tem propósito, então você pode recomeçar. Pode respirar de novo, pode voltar a confiar. Mesmo se ninguém mais acreditar, você ainda pode. E deve. Porque você ainda está aqui, viva, lutando. E isso já é um milagre. Agora é com você. Pegue esse presente que está no comentário fixado. Não ignore. Não adie. As palavras certas chegaram. O tempo certo chegou. E se você ainda tem dúvidas, apenas feche os olhos e pergunte a si mesma: eu sinto que isso é para mim? Se a resposta for sim, então faça o que precisa ser feito, porque o céu só age quando o coração se move. E se essa mensagem tocou você de verdade, não guarde só para si. Compartilhe. Espalhe. Alguém próximo pode estar vivendo a mesma dor, ou pior, e está esperando uma palavra, um sinal, um empurrão. Seja esse empurrão, seja essa voz, seja esse elo. Nos vemos no próximo vídeo, com mais revelações ocultas, mais palavras que curam e mais luz para sua alma. Fique atenta, fique firme e, acima de tudo, tenha fé. Padre Pio está intercedendo por você. Amém.